Ó, vamos falar Espetáculo. sobre economia um pouco. A gente falou já aqui Vamos. sobre economia Rio Grande do Sul, mas aí a economia como um todo, que é taxa de juros, taxa Selic e a decisão do Copom de reduzir em 0,25 a taxa Selic, a taxa básica de juros, que foi a 10,5%. É o sétimo corte consecutivo de uma série iniciada em agosto de 2023. Né, estava em 13,75%, foi caindo. Desde então, todos os ajustes tinham sido de meio ponto, por causa da necessidade, inclusive, de reduzir os juros, só que essa veio um pouco menos, uma redução ainda mais de 0,25. E aí, tio Rei, é uma decisão política isso? Como é que você vê? Olha, Nessa decisão foi meio a eu meio nunca aí, foi vi. uma divisão do colegiado, né? A bolsa despencou, o dólar disparou, não sei o quê, também com a perspectiva enfim, dos gastos também com o Sul, enfim. Eu nunca vi, eu escrevi um texto essa madrugada, antes ainda de saber negócio de bolsa, porque estava na cara que ia acontecer isso. Vamos lá, vamos reconstituir os fatos, né? E olha, é muito triste o que está em curso. O Banco Central tem o tal do Forward Guidance, previsão para o futuro, tá? A cada vez que eles decidem a taxa de juros. Para esta jornada era de uma queda de meio ponto. Isso era o que o próprio Banco Central havia previsto. Meio ponto. Havia assinado. No dia 17 de abril, o seu Roberto Campos Neto participa de um seminário da XP em Washington com investidores que originalmente ia ser fechado, mas depois o próprio Banco Central prudentemente falou é melhor abrir. E ele ali disse que, então veja só, o Banco Central já havia falado, vai continuar a queda de meio. Nesse seminário, 17 de abril, o que é que faz o Roberto Campos Neto? Ele diz, ó, pode ser meio, pode ser 0,25 de queda e pode não ser nada. O mercado imediatamente falou para meio é que não cai. Pode esquecer. E não vai ficar em zero também, e não vai ficar como está, porque, atenção, a inflação está baixa, o crescimento é moderadíssimo para baixo, e o desemprego, nós temos a melhor taxa no trimestre em 10 anos, mas está longe de pressionar preço. Então, para parte considerável dos economistas, de quem está, não existe razão para o juro não cair, não existia razão para o juro não cair meio ponto. Mas o Roberto Campos Neto já tinha dito que por ele ia cair 0,25 apenas. Veja, por que 0,25, Reinaldo? Porque se era meio, ele e estava certo que era, e ele relativizou, meio não será, pode não ser, então não será. Deixar como está seria ignorar inflação baixa, crescimento baixo e mercado de trabalho que não está pressionando preço. Então vamos para metade, entre o meio e o zero, vamos para 0,25. 0,25. Agora, presta atenção à equação perversa que já estava na imprensa ontem. Ela surgiu primeiro na imprensa, agora está no mercado. Que é uma coisa. Insano isso. E eu vou demonstrar a insanidade. Ah, você não entende nada de economia. Quem entende é quem disse que a economia cresceu ano passado 0,8. Cresceu 2,9. Eu tenho todos os erros guardados aqui das pessoas que entendem. E eu não estou criticando quem entende. Só não vem que esse papo você não entende. Que não sou especialista em economia. Agora, eu sei ler e sei lógica. Vamos lá. São 9 diretores. 5 optaram por queda de 0,25. Num Banco Central autônomo, hein? O Banco Central autônomo. O Lula não pode demitir ninguém. O único ente que pode demitir diretor do Banco Central, e seria muito difícil, é o Senado. Então o Lula não pode demitir. 5, 0,25. E 4 queriam meio. Um corte maior.
Os 5 que fecharam com 0,25 foram indicados pelo Bolsonaro. Os 4 que pediram meio, indicados pelo Lula. E aí, a própria imprensa começou a chamar esses 4 de pau mandado do Lula. Mas peraí, se 4 pedem queda de meio, são paus mandados do Lula, eu devo concluir que os 5 que escolheram 0,25 são paus mandados da oposição? É uma pergunta lógica. Por que que os 4 que quiseram meio são paus mandados de Lula e os 5 que quiseram 0,25 não são paus mandados da oposição? Nem vou falar de Bolsonaro, da oposição ao governo Lula. Havia razão técnica, ou melhor, há explicação técnica para 0,25? Um monte de gente diz, a mudança da meta fiscal, mais a situação dos Estados Unidos de manutenção da taxa elevada de juro, recomenda prudência, 0,25. Eu não acredito nisso, mas é uma explicação. E a turma do meio está dizendo, inflação baixa, não sei o que, justifica meio, que é aquilo, que é aquela que seria a minha escolha. Agora veja, Fabiola, são 2 leituras técnicas. Agora, haver a coincidência dos 4 indicados pelo Lula, querer meio, e dos 5 não indicados, 0,25, e aí então se partir para inferência de que esses 4 representam uma interferência do Lula no Banco Central, como se está afirmando, mas isso é uma indignidade, isso é um absurdo, isso é uma aberração. É a aberração de que eu trato lá no título do meu artigo. Porque o Lula indicou os 4 dentro da regra do jogo, dentro da autonomia do Banco Central, de que ele não gosta, aliás. Mas ele não tem o que fazer. Vem cá, é uma tentativa desde já de deslegitimar o Banco Central no futuro, é uma tese golpista, porque em 2025 o Lula terá indicado 7 diretores do Banco Central. Aí as decisões do Banco Central não valem? Só serão consideradas respeitáveis as decisões do Banco Central que elevem taxa de juro, nunca que baixem taxa de juro? Em 2026, o Lula terá indicado os 9 diretores do Banco Central. O que é? Nós vamos falar que não basta a autonomia do Banco Central, tem que ter realmente independência, tem que ser um outro órgão, tem que ser um cavaleiro que viva, sei lá, nas nuvens, ou então entrega para o mercado de vez, ou isso que se chama mercado, que nome tenha. E tudo indica que vai sair uma ata, consta, em que nem há tanta divergência assim entre eles, apenas no ritmo. 5 teriam decidido, vamos esperar um pouco para chegar ao ponto que a gente quer, vamos esperar um pouquinho. E outro grupo falou, não, não precisa esperar, podemos continuar com o meio, como era o nosso plano. Como era o nosso plano. E outra, se são 9 diretores, e se a regra é que os votos sejam conhecidos, os respectivos votos, então pronto, acabou, houve essa divisão. Agora, partir do princípio de que nós temos 4 diretores do Banco Central que são instrumentos do presidente lá dentro, mas isso é um absurdo, porque, na verdade, nem é uma crítica ao Banco Central, de novo, é manifestação patológica de antilulismo. Pode ser quanto quiser contra, agora não faz isso. Não se dedica a esse movimento de especulação. Triunfou, a vontade do Banco Central acabou, inclusive, pronto. Ah, mas aí está assim, mas e quando a maioria foi indicada pelo Lula? Aí vai ser o caos. Sempre a ideia do vai ser o caos. Um debate desrespeitoso, há pouco li um economista, uma linguagem de boteco, o governo não vai perder nenhum buraco para gastar. Ora, tenha santa paciência, e geralmente buraco para gastar é quando está se referindo gasto com o povo. Virou um debate desrespeitoso, mal criado, entende?
de quem acha que um governo, o ponto principal de um governo tem que ser regulado pela escolha da política monetária. Isso é fundamental. Um presidente da República, um governante, tem de se preocupar com mais coisas além disso, né? Porque se procura fazer um debate organizado, técnico, vá lá. Então, por exemplo, há uma questão aí, gasto com saúde e educação ser corrigido pelo crescimento da receita é uma boa ideia? Veja, até eu, que agora virei comunista, segundo os imbecis, acho que não é uma boa ideia. Mas vamos fazer um debate respeitoso sobre isso, em vez de um debate feito na pura desqualificação e vindo com um absurdo como é. É um absurdo isso. É um absurdo, lógico, inclusive. Que a autonomia do Banco Central existe. Como é que o Lula ia controlar os 4 diretores? E insisto, deve-se partir do princípio que os outros são controlados por outras forças? Sem contar que os 4 seguiram aquilo que era o guidance do Banco Central. Não é possível fazer um debate. Não é possível assim. Porque aí assim, entregar o país à lógica da especulação mais fuleira. Mais fuleira. Que, evidentemente, essa altura é a especulação que está aí, daqui a pouco esses números se corrigem. Porque o Banco Central não vai mudar a composição, vai? Ou alguém vai propor a demissão dos outros 5? Acho que não, né?